Amém, irmãos? Nós estamos aqui novamente no nosso culto para podermos falar com o Senhor e ver o que Deus tem para falar conosco. Nós aqui, vocês aí em casa, né? Estão em casa assistindo, vocês que estão assistindo nesse momento, que Deus abençoe a vida, a família de cada um de vocês aí no seu lar, que a paz do Senhor reine no seu lar, com toda a sua família. Quero fazer uma oração para nós iniciarmos o nosso culto. Você que estava, você pode fechar os teus olhos, acompanhar essa oração, né? Em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças nessa noite, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos, juntos, em família, na tua presença. Sabendo que os teus olhos estão voltados para nós, os teus ouvidos atentos a todo o nosso clamor, nossa oração, tudo aquilo que há necessidade em nosso coração, nada é oculto aos teus olhos. Nos abençoa nessa noite, fala conosco, revela para nós, Pai, aquilo que está dentro do nosso coração, que ainda não percebemos, e o Senhor sabe todas as coisas. Nos abençoa, nós te pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja. Irmãos, nós estamos aí nesse tempo ainda, né, de panteumia, né, pandemia, pois é, né, engraçado, né, você não vai embora, vai só mudando o nome, mas nós estamos nesse tempo aí, e isso já está começando a trazer um incômodo. Eu percebo que está tendo incômodo, porque nós não temos uma ideia de quando eles vão liberar totalmente, para nós podermos estar reunidos, e eu creio que neste tempo que nós estamos vivendo assim, nós temos que entender que Deus está querendo nos ensinar algumas coisas nesse tempo, amém? Deus quer nos ensinar, e Ele quer que a gente esteja atento para aquilo que Ele quer nos ensinar. Em tudo Deus nos ensina, em tudo Deus nos mostra, em tudo e em todas as coisas Deus está presente, na nossa vida, no dia a dia, nada é oculto aos olhos do Senhor. Então, certamente o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, e eu coloquei aqui, o que Deus quer nos ensinar nesses últimos dias? É uma pergunta, o que será que Deus quer nos ensinar? Eu estive pensando em várias coisas, e coloquei alguns versículos aqui, mas uma coisa a gente pode dizer, que Deus está esperando a nossa reação para com Ele, não é para com o mundo, não é para com as autoridades, mas a nossa atitude com Ele, a nossa reação com Ele, porque Ele está ciente de todas as coisas. Deus está vendo tudo que está acontecendo, Ele conhece cada situação da nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E aí nós temos um versículo que está no livro de Êxodo, 3, verso 7. Gostaria de ler, Êxodo capítulo 3, verso 7, diz assim, o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o clamor dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Então, o povo de Israel estava também passando por um sofrimento, algo terrível lá, quando eles estavam ainda no Egito. E Deus está dizendo aqui, olha, certamente eu vi, estou vendo. Deus está vendo o que está acontecendo nesses dias, irmãos. Amém? Deus está ciente de todas as coisas, Ele está vendo, Ele está acompanhando tudo, não é isto que está acontecendo, e diz mais aqui, Ele está ouvindo o nosso clamor. Você está clamando ao Senhor por essa situação? Deus está ouvindo o clamor de muitas famílias que estão separadas. Tem famílias, eu fiquei assustado de ficar sabendo, tem famílias que não visitam seus pais mais, não visitam. O filho não vai na casa do pai e da mãe, não leva o filhinho, a família não se encontra, porque não podem receber visitas. Preste atenção, irmãos, Deus está atento a isso. Será que nós vamos chegar a esse ponto de eu não ir visitar meu pai e minha mãe, porque tem uma pandemia por aí? Será que meu pai ou minha mãe está doente, ou eu estou doente, eu não posso visitá-los? Então Deus está atento a isso. Quantas pessoas estão clamando a Deus, porque não podem mais ver seus parentes, seus familiares, e muitos são até vizinhos.
moram no mesmo bairro, não estão distantes, mas não podem ver mais, e se podem ver de longe, não podem se aproximar. Por quê? Por quê? Certamente vi a aflição do meu povo. Deus está vendo o que está acontecendo conosco, Deus está vendo todas as coisas, não é? E Ele está dizendo aqui também: eu ouvi o clamor deles, e também conheço o sofrimento de cada um. Então hoje, tem pessoas sofrendo por várias situações, irmãos. Talvez você esteja bem, graças a Deus, né? Não tem tanto clamor assim nosso pessoal, com respeito a faltas, com respeito a necessidades, mas há um clamor no nosso interior, de ver a igreja reunida, de ver a família junto. Quantas famílias estão separadas? Irmão, não é só a igreja que está separada, não, é as famílias estão separadas, sabe? Temos que clamar realmente ao Senhor. Deus está vendo, mas Ele quer ouvir o nosso clamor. Deus não espera que nós nos acomodemos nessa situação. E quantas pessoas se acomodaram, se aceitaram essa situação, sabe? Não se preocupam com tantas coisas, né? Obrigado. Quantas pessoas estão acomodadas nessa situação? Para alguns está tudo bem, está bom demais, né? Mas preste atenção, o que Deus espera de nós? Primeira coisa que eu acho, Deus espera que a gente sinta a falta da igreja reunida, a gente sinta a falta do calor das orações da igreja, a gente sinta a falta do louvor juntos, cegando a presença de Deus como aroma suave na presença dEle. Será que a gente não está sentindo falta disso? Deus espera de nós algumas coisas nesse tempo. Então Ele está dizendo aqui: certamente eu ouvi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, estou vendo o seu sofrimento. Então o que Deus espera? Nesses dias, eu marquei algumas coisas aqui. Primeiro, que nós o busquemos. É oportunidade, irmãos, de buscar o Senhor enquanto podemos. O que Deus está esperando que a gente entenda? Que nós estamos aí às portas dos sinais da volta de Jesus. Começa a ver isso. Deus espera que a gente veja isso nesses dias, nesse tempo. Parece que as coisas estão funilando de tal maneira que não vai ter saída lá na frente. Só o fato da igreja não se reunir mais, só o fato de famílias não estarem juntas mais, isso é um sinal muito forte que Jesus está para voltar. A coisa não vai ficar assim, vai ser pior ainda, vai piorar, porque Jesus está para voltar. É sinal dos fins dos tempos, irmãos, é sinal. Você tem lido a Bíblia? É sinal do fim dos tempos. As coisas vão aumentar, mas graças a Deus nós sabemos em quem nós temos crido, e Ele é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Amém? Então nós temos que ficar atentos, que Deus espera que nós o busquemos. Ele quer nos ensinar. É tempo de buscar o Senhor. É um tempo difícil, é um tempo difícil que estamos vivendo, para nós buscarmos a Deus em qualquer momento, em qualquer situação que você estiver passando. Busque o Senhor, porque Ele está dizendo aqui que Ele está ouvindo e está vendo o sofrimento do seu povo. Deus espera um retorno nosso para Ele. O Senhor é Deus, Ele é o nosso Deus e o nosso Pai. Ele tem cuidado de nós. Amém, queridos? Então olha só que em Êxodo capítulo 15, verso 26, eu quero me ater nesses versículos agora. Diz assim: e disse o Senhor, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, Êxodo 15, 26, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades virão sobre ti das que pus no Egito. Não porei sobre ti nenhuma enfermidade que pus sobre o Egito. Sabe por quê?
porque eu sou o Senhor que te sara. Deus espera de nós que a gente entenda isso. Ele é o Deus que nos sara, é o Deus que nos cura, é o Deus que preocupa conosco, é um Deus que guarda o seu rebanho. Pertencemos ao seu rebanho do seu pastoreio. Amém, queridos? Então, Deus espera isso de nós, que a gente entenda isso. Primeira coisa que ele fala aqui: se ouvires atento a voz do Senhor. Isso é interessante, irmãos. Quantas vezes a gente está ouvindo a palavra, pode ser até no momento agora, e não está atento ao que Deus está falando. Bate aí na sua cabeça. Volta à terra. Não voa não. Volta para cá. Deus está falando aqui. Quantas vezes a gente está sentado, está ouvindo, mas o pensamento está longe. Ele está dizendo: se ouvir atento a voz do Senhor teu Deus. É preciso ficar atento quando Deus está falando. Então, uma das coisas que Deus espera que a gente entenda nesses últimos dias é a necessidade de ouvir a voz dEle. Amém? Nós temos ouvido muitas vozes nesses dias. Você recebe mensagens enfileiradas uma atrás da outra no seu celular. E você acha elas bonitas. E talvez nenhuma delas você está ouvindo o que Deus está falando. Se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, ou seja, preste atenção naquilo que Deus está falando nesse momento, que Deus está falando nesses dias, através dessa situação que está acontecendo. Deus está sempre falando conosco. Temos que ficar atento ao que Deus está falando. Depois ele continua assim, aqui no versículo: e fizeres o que é reto diante dos olhos do Senhor. Olha só, fazer o que é reto, irmãos, a gente andar na presença e fazer aquilo que agrada ao Senhor, agradar os olhos do Senhor com a nossa vida, não é com a nossa murmuração, com a nossa reclamação, sabe? Não é com o nosso praguejamento, ficar jogando praga no governo, nas pessoas, porque as coisas estão assim. Não. Fique atento, vamos agradar o Senhor. Ele diz assim: fazer o que é reto diante dos seus olhos, diante dos olhos do Senhor, sabe? Deus espera que a gente faça isso nesses dias, irmãos, que a gente agrade o Senhor com o nosso proceder, fazer o que é certo, não fazer o que é errado. A tendência do ser humano é fazer mais coisas erradas do que coisas certas, mas diante do Senhor Ele espera fazer o que é reto diante dos meus olhos. Isto vai agradar o Senhor, e é nesse tempo de dificuldade que estamos passando. Depois ele continua: inclinares os ouvidos aos seus mandamentos. Inclinar o ouvido, irmão, eu coloquei assim: é entender o que Deus está falando. Inclinar o ouvido é entender e deixar ser renovado pela palavra. A palavra fala, nós precisamos de entender e deixar ela renovar a nossa mente com o que vem do alto lá do céu, a palavra do Senhor em nossos corações. Inclinar os ouvidos aos mandamentos, entender, renovar a mente com a palavra. Irmãos, nesses dias difíceis que estamos vivendo, nessa situação que nós não sabemos quando vai terminar, nós precisamos de entender isso. Deus espera que a gente entenda isso nesses últimos dias. Precisamos estar com nossos ouvidos atentos aos mandamentos do Senhor, entender a sua palavra, buscar a sua palavra, buscar a direção do Senhor. E ele diz mais: e guardar esses mandamentos, né? Ou seja, não pecarmos contra o Senhor. A palavra do Senhor, diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se nós entendemos, ouvimos, entendemos e guardarmos os mandamentos do Senhor, sabe, certamente nós estaremos sempre em comunhão com o Senhor, sempre na presença dEle, sempre abastecidos pelo Senhor, sustentados da palavra do Senhor. E Ele diz lá, para encerrar: nenhuma enfermidade virá sobre vós. Oh,
que segurança que nós temos no nosso Senhor. Nenhuma enfermidade. Ele diz: aquelas do Egito não virá sobre vós. Então quer dizer que aquelas que foi sobre o Egito, foi direcionada por Deus por causa da maldade, do pecado deles, do que eles viviam, do que eles faziam. Mas nós não estamos livres da enfermidade desse mundo. Somos seres humanos igual a todos, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Ele é poderoso para nos guardar nesse tempo de pandemia. Amém? Deus está conosco. Então Deus espera que nesses dias, irmãos, a gente entenda essas coisas, que a gente sinta a falta da presença dEle. Preste atenção, o Senhor é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas a presença do Senhor é diferente quando Ele está presente. Amém? Quando nós estamos reunidos, Deus se faz presente aqui conosco, e isso é gostoso, isso alegra o nosso coração, isso nos faz sentir bem, no fato de você estar junto com seus irmãos, estar reunido na presença do Senhor. O Espírito do Senhor está presente no nosso meio, é a presença de Deus, irmãos, é como a nuvem de glória está aqui conosco, sabe, sobre nós nessa noite. Como o povo no deserto, de dia eles andavam no sol escaldante, mas tinha uma nuvem de glória, uma nuvem do Senhor, que caminhava sobre eles, dando proteção, livramento daquele sol escaldante. Irmãos, foram 40 anos no deserto. No deserto você não tem sombra, hora nenhuma, só à noite, que o sol esconde, aí você tem o frio, e durante a noite tinha o fogo do Senhor conduzindo aquele povo, não só dando direção, mas trazendo o calor da presença de Deus sobre eles. Então é importante que a gente reconheça: necessitamos, Senhor, da Tua presença no nosso meio. A presença do Senhor na sua casa, como que faz diferença? Você tem tirado um tempo na sua casa para buscar a presença de Deus em família? Isso traz a presença de Deus. Deus espera que nesse tempo que nós estamos vivendo distantes uns dos outros, mas com a oportunidade de reunir nossa família, que a gente tire proveito disso e separe um tempo. E olha que nós temos muito tempo. Se estão ficando em casa mesmo, nós estamos tendo tempo demais para estar na presença do Senhor. Então Deus espera isso de nós, irmãos. Cita a presença dEle, né? Então o que Deus quer nos ensinar nesses dias para encerrar? Que Ele é o Senhor que te sara. Agradeça a Ele. Obrigado, Senhor. O Senhor é o Deus que me sara, que me cura, um Deus que me liberta, um Deus que me transforma, um Deus que me entende. Deus te entende, Deus te conhece por dentro e por fora. Graças a Deus que Deus nos conhece por dentro e por fora. Graças a Deus que Ele nos sara. Quantas pessoas hoje estão ficando em pânico, desesperadas por toda a situação e até outras piores, mas nós temos o Senhor que tem cuidado de nós. Você tem paz no seu coração, você tem paz na sua casa, você tem a alegria do Espírito Santo dentro de você. Por isso tem um canto que diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém, você é importante para Deus. Entenda isso, amém? Entenda isso, reconheça isso diante do Senhor. Sou importante para o Senhor, meu Deus. Eu descanso no Senhor, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim e da minha família. Irmãos, que o Senhor te abençoe nessa noite, né? Que o Senhor traga paz no seu coração, que você entenda, nós necessitamos de caminhar com Deus a cada dia, necessitamos da presença do Senhor conosco em cada situação. Então reconheça isso, dê graças ao Senhor pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família. Aconteça o que acontecer, o Senhor nosso Deus é conosco. Amém? Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
Que o Senhor te abençoe, que haja paz na sua casa, que haja paz na sua família, que haja saúde no seu lar, amém? Saúde física, saúde emocional, e que você seja renovado espiritualmente na presença do Senhor, para que você possa sentir a presença de Deus, não só no seu lar, mas na sua vida, onde você estiver, você ter convicção e certeza que você não está só, o Senhor é contigo. Eu quero orar por você, para encerrarmos esse momento. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza que os teus olhos estão atentos ao nosso andar, estão atentos a tudo que estamos vivendo nesses dias, e os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, à nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração. Estamos cientes, Senhor, que o Senhor tem conhecimento, ó Deus, de todo o sofrimento que possa estar acontecendo na vida, na família de cada um, Pai, mas esse conhecimento do Senhor nos conforta, porque sabemos que o Senhor é um Deus que sara, é um Deus que cura, é um Deus que abençoa, que transforma, que renova. Obrigado por essa noite. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça consoladora do Senhor Jesus e comunhão do Espírito Santo seja com você, seja com todos nós, com toda a nossa família, com todo o povo do Senhor, desde agora até a volta do Rei Jesus. Um abraço, meus queridos, Deus te abençoe, e no domingo estaremos novamente na presença do Senhor. Amém, queridos.